Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 21, sob o título A Chegada da Família Real Portuguesa e o Processo de Emancipação Política do Brasil, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 120. Vamos nessa então? Então pessoal, para nós compreendermos o processo que constituiu na vinda da família real e da corte portuguesa ao Brasil e a consequente independência do Brasil, a gente tem que iniciar o século XIX no panorama europeu, observando todo o contexto do continente europeu que teria consequência na vinda da família real e da corte portuguesa para o Brasil e no consequente processo de independência. Qual é o contexto europeu da época, professor Rubens? Veja bem. Em 1804, Napoleão Bonaparte ascendia ao trono francês, com o título de Napoleão I. Napoleão, então, criou um projeto imperialista para dominar todo o continente europeu. E, para isso, tentou minar a economia da sua principal rival. Minar é destruir. A Inglaterra, que na época era o grande problema, o grande impasse, o grande obstáculo a esse imperialismo napoleônico. Napoleão Bonaparte sabia que poderia dominar todo o continente europeu, mas tinha uma pedra no seu sapato, que era a Inglaterra, que era a maior potência econômica da época e que tinha uma marinha muito potente. Napoleão, então, resolveu criar em 1806 um bloqueio continental contra a Inglaterra. E que constituía esse bloqueio? Ele proibiu todos os países europeus de continuarem comprando ou vendendo mercadorias da Inglaterra. A ideia era isolar a Inglaterra, destruir a economia inglesa, prejudicar o país, porque aí o país estaria enfraquecido e ele conquistaria tanto a Inglaterra como todo o continente europeu. O problema é que Napoleão descobriu, um ano depois do bloqueio continental, em 1807, que dois países estavam descumprindo a sua determinação do bloqueio continental e estavam clandestinamente comprando produtos da Inglaterra. Eram os dois países ibéricos, Espanha e Portugal. Então Napoleão resolveu derrubar os dois governantes. Pegou o exército francês, marchou para a Espanha e destituiu do trono o rei Carlos IV, acusado de estar descumprindo o bloqueio e comprando mercadorias escondidas da Inglaterra. E aí, da Espanha, onde Napoleão derrubou o rei Carlos IV, ele marchou para Portugal, para derrubar o príncipe regente Dom João VI. Só que o príncipe regente, quando soube da vinda do exército francês para derrubá-lo do trono, ele rapidamente reuniu a família real, a corte portuguesa, que era entre 10 e 15 mil pessoas. Quero deixar bem claro que a corte portuguesa são todos os funcionários públicos de alto escalão da monarquia, acompanhados de suas respectivas famílias, claro. Por isso que ela era tão numerosa. Alguns livros falam entre 10 e 15 mil pessoas. E todo esse povo mudou-se às pressas para o Rio de Janeiro. Dom João VI mudou a capital e aí houve um processo de interiorização do Império Português, né? Tirou a capital de Lisboa, na metrópole, e levou às pressas para o Rio de Janeiro, na colônia. O Rio de Janeiro se tornava, a partir de 1808, com a chegada da família real e da corte portuguesa ao Brasil, a nova capital do Império Português. Então, Dom João ele veio fugido de uma possível invasão francesa. Professor, essa invasão ocorreu? Ocorreu. Algumas semanas depois da família real fugir para o Brasil, Napoleão Bonaparte chegou em Lisboa, só que não encontrou mais nem o imperador, nem a corte. Todos haviam fugido, então ele nem teve como destronar Dom João VI, porque ele mudou-se aqui para a América, trouxe a sede do governo para o Rio de Janeiro. Então perceba que o imperialismo napoleônico é que gerou essa vinda, e essa vinda ela não foi espontânea, ela foi uma vinda forçada e às pressas, fugindo da invasão napoleônica a Lisboa. E chegando aqui, pessoal, uma série de transformações vão ocorrer no Brasil. Já que a corte, toda a corte portuguesa, já que a família real portuguesa estava no Brasil, nós vamos perceber uma série de transformações aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. A primeira delas foi tão logo Dom João VI chegou no Brasil. Ele assinou, assim que chegou no Rio, a abertura dos portos do Brasil às nações amigas. O que isso significava? Era o fim do monopólio econômico, do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil. A abertura dos portos significava que a partir de agora o Brasil poderia comercializar com quaisquer países do mundo. É o que nós chamamos de independência econômica. Aqui no Brasil, a independência econômica veio antes da independência política, né? A independência econômica já veio em 1808. Com a abertura dos portos. A independência política virá apenas em 7 de setembro de 1822, nós veremos daqui a pouquinho. Então o primeiro grande evento, assim que a família real chegou ao Brasil,
foi assinar a abertura dos portos. 2 anos depois, Dom João VI assinou o Tratado de Comércio e Navegação, concedendo privilégios ao comércio com a Inglaterra. Esse Tratado de Comércio e Navegação, pessoal, ele estabelecia o seguinte: quaisquer produtos comprados da Inglaterra para o Brasil pagariam uma taxa de impostos de 15% sobre o valor do produto. Quaisquer produtos comprados de Portugal pagaria-se uma taxa de 16% sobre o valor do produto. E quaisquer produtos comprados de qualquer outro país do mundo pagariam uma taxa de 24% sobre o valor do produto. Então perceba que o país contemplado com esse Tratado de Comércio e Navegação foi a Inglaterra, porque eram os produtos que pagariam menos impostos para entrar no mercado brasileiro, e entraram muitos. O Brasil de repente se viu abarrotado de produtos ingleses. Não esqueça, lá na Europa estava tendo ainda o bloqueio continental. A Inglaterra não conseguia vender para ninguém, nenhum país europeu estava querendo comprar da Inglaterra com medo de Napoleão. Então o Brasil terminou tornando-se uma válvula de escape da Inglaterra. Ela não conseguia vender na Europa, começou a vender produtos variados para o Brasil, até porque a carga tributária dela era menor do que a carga dos produtos portugueses e de qualquer outro país. Ainda em 1810, Dom João VI também autoriza a instalação de fábricas no Brasil. Foi uma medida que não teve muito efeito. Apesar de ele ter liberado a instalação de indústrias no Brasil, quase nenhum empresário brasileiro investiu em indústrias. Por quê? Porque como havia muito produto inglês no Brasil, era praticamente impossível montar uma fábrica, produzir e competir com os produtos ingleses, porque eles tinham uma qualidade muito superior. E o Brasil começou a vivenciar uma série de outras transformações. Dom João VI criou aqui o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, que era um jornal para divulgar os atos do governo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Museu Real, a Academia Militar. Então perceba que o Brasil foi sofrendo uma série de transformações. E, nesse mesmo contexto, o Brasil também dominou 2 territórios. O Brasil invadiu e conquistou 2 territórios vizinhos. Em 1809, o Brasil invade e conquista a Guiana Francesa, que foi devolvida à França em 1816. E em 1816, assim que o Brasil devolveu a Guiana Francesa para a França, invadiu a província da Cisplatina, que passou a ser posse do Brasil até 1828, quando essa província tornou-se livre e constituiu o Uruguai. Então a Guiana Francesa e o Uruguai, hoje, já foram posses do Brasil naquele período. A Guiana Francesa foi conquistada em 1809 e devolvida em 1816, e o Uruguai chamava-se Província da Cisplatina. Foi conquistada em 1816 e tornou-se o Uruguai livre do Brasil em 1828. Em 1815, uma outra transformação importante: as primeiras faculdades de medicina do Brasil. As primeiras faculdades de medicina do Rio de Janeiro e de Salvador são as primeiras faculdades do país. E ainda em 1815 o Brasil foi elevado a Reino Unido. Deixou de ser colônia e ganhou o status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1816, Dom João VI financia a vinda da Missão Artística Francesa ao Brasil. Debret liderou um grupo de artistas que criaram a Escola Imperial de Belas Artes, ensinando aos jovens literatura, escultura, poesia, dança, música. Essa Escola de Belas Artes ficou no Brasil entre 1816 e 1831. Foram 15 anos no Rio de Janeiro, lideradas por Debret. E em 1817, Dom João VI sufocou o último movimento pela independência do Brasil, a Insurreição Pernambucana, de 1817. Prendendo e mandando fuzilar o seu líder, o Frei Miguelinho. Em 1820 houve a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, exigindo a volta da família real, e Dom João VI não teve outra alternativa. Voltou para Portugal com a família real e a corte em 1821, mas deixou no Brasil seu filho, Pedro de Alcântara, para proclamar a independência do Brasil. Dom Pedro vai liderar o movimento de independência e vai proclamar nossa independência em 7 de setembro de 1822. Mas aí é o assunto para a nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!